Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Hora Folk Extra, programa de notícias culturais do Folclore BR em edição especial sobre a segunda temporada de Cidade Invisível, série criada por Carlos Saldanha junto à Netflix. Eu sou Anderson Alvaz, criador e editor por aqui, e reuni meus amigos folclóricos do Coletivo Folclore BR para um bate-papo especial que foi editado em formato de áudio e vídeo e dividido em 7 partes. Os programas ficaram bem legais, repletos de conteúdo sobre a nossa cultura popular e espero que vocês gostem. Ah, e não sei se precisa avisar, mas já avisando, o programa está repleto de spoilers. Então, se você não assistiu a segunda temporada, sugiro que assista primeiro antes de entrar e se aprofundar no que vamos falar por aqui. Apesar de termos participado da equipe de consultoria da série, é importante deixar claro que o conteúdo a seguir não reflete a opinião dos produtores e criadores da produção original, ok? Junto comigo nessa roda estão Andrioli Costa, Ian Fraser, Lorena Herrero e Mikael Kitsch. Débora Maria Kaninana, a atriz Zahri Tenterrar. Então, acompanhe o trabalho da Zahri, que vem em grande ascensão aí, inclusive, no seu trabalho de atriz, está com vários projetos, inclusive a gente comentou até de uma exposição que ela está agora no Rio de Janeiro, no Sesc Copacabana. Isso. Então, a exposição se chama Zexacal, Espelho. Caso você esteja no Rio de Janeiro, dá uma olhadinha lá, porque a Zahri, ela comandou ali essa exposição. E ela é artista plástica também, importante dizer. Atriz e artista plástica, que é essa aí que foi a mais spoilada da internet, que a gente ficou, pô, quem é a personagem? Spoiler na nossa live, inclusive, né? Exato, no programa que a gente fez sobre o trailer, tava lá a galera toda. Tinham vários atores, inclusive, galera da produção, participando nos comentários. Se você não conferiu, depois dá uma olhadinha lá, que foi um programa bem legal. E temos aí Débora Maria Kaninana, essa personagem que está manipulando ali o judiciário de forma... literal, ela está indo na pessoa e usando seus poderes com esses olhinhos ali, dominando a Clarice, a mula sem cabeça, que é a juíza, para fazer as coisas que ela quer, para passar as questões do garimpo. Então ela é essa vilã, né? E a gente comentou lá no começo sobre ela se questionando o que as pessoas acham sobre ela ser indígena e vilã a favor do garimpo, né? E ela tem esse posicionamento bem rígido ali no começo, né? Nos 3 primeiros episódios, inclusive, ela é essa grande vilã mesmo que tá ali levando a série. Inclusive o Eric consegue pegar os poderes, que ele foi sugando os poderes da galera toda, e ele suga o poder dela também em algum momento, e tem essa visão, que inclusive ele tem uma visão, né, que é diferente, mas é um dos poderes, né? Eles chegam a falar isso na série, né? Eu acho que alguém tinha falado pro Eric que ele não podia ficar muito afobado, porque o sangue dele ia correr mais rápido e esquentar e ela ia ver. Então já fica estabelecido ali na entrada do leilão esse superpoder da Kaninana. Elas têm uma foceta, né? Assim, elas têm um sensor aqui abaixo do nariz, fica mais ou menos localizado nessa região, onde elas detectam calor, e não são todas as serpentes, são as víboras, um tipo uma família de serpentes, né, peçonhentas, que tem esse tipo de sensor. Então... Mas assim, né, gente? A gente tem que entender que é série, né? É isso, pra gente fazer isso no audiovisual, isso, né? Que a gente tem que adaptar isso para as sensações que nós podemos decodificar, que nem aquela questão da ecolocalização, né? Tipo, como é que você vai fazer a ecolocalização do ser humano? Você não vai poder fazer do jeito que ele é. Você vai ter que fazer adaptado para... Exato. Ele tá querendo nos passar a sensação, né? O audiovisual quer nos passar a sensação de como seria, né? E isso vem visualmente, né? Então você vai tratar isso. Até porque a definição ali é audiovisual, né? A gente só tem basicamente 2 mecanismos de você conseguir transmitir algo pra pessoa. Ou auditivamente ou visualmente. E você não vai transmitir visão de calor com audição. Vi alguns comentários na internet falando sobre a mordida. E aí eu acho legal que a mordida
tem uma mordida espiritual, né? Ela não é uma mordida normal. Então, e aí fica aquela coisa, quando ela vai morder a Luna, né? Ela dá o bote na Luna em forma de cobra, e aí fica aqueles 2 furinhos na Luna. Aí vi comentários do tipo, não é o furinho que essa cobra faria. É uma coisa assim, é um detalhe que não sei se só é para agradar a galera que estuda, né? O pessoal não, que mas tá, é que não é nem não é nem a questão de não é esse furo que a cobra faria, porque se eu não me engano, as caninanas não têm veneno at all. Elas não têm peçonha. Não tem peçonha. Então, tipo, tem essa questão. A questão da Débora ser venenosa é porque ela é a Débora. Isso. Não é porque ela é uma caninana. Isso. É isso. É isso. A caninana, a cobra, na vida real, ela não tem veneno. Mas ali, esta entidade, né? A gente tem que pensar isso também no campo ficcional. Ela não é uma cobra, ela é uma entidade. Ela, sim, morde e tem esse veneno espiritual. Acho que é espiritual que ela fala, É espiritual, né? Que eles falam. Que pelo menos, esse elemento estar ali, pra mim, já é algo interessante, assim. Pô, beleza, você botou alguma coisa pra esse caminho aí. Desse veneno não é um veneno comum, ela não tá mordendo normalmente, ela não é uma cobra normal, gente, ela é uma entidade. O pessoal comentou ali também sobre o olhar da serpente, né? O olhar que encanta. Vocês lembram que a caninana, ela olha pra pessoa e fala, você vai fazer tal coisa, e a pessoa vai lá e faz. Aí a gente encontra em alguns livros, né, essa relação da serpente com o olhar. Esse aqui é um deles, por exemplo, né, que é o Fatos, Cultos e Lendas do Acre, que tem um verbete sobre a jiboia. E aí fala que a jiboia, ela tem as suas capacidades hipnóticas. Ela olha para a pessoa ou olha para sua presa, e pelo olhar ela te deixa encantado e você não consegue escapar dela. Por isso que ela, sendo uma cobra constritora, então não tão rápida assim, ela ainda conseguiria prender várias presas, porque ela primeiro paralisa elas com os olhos. E uma coisa que eu acho interessante, eu sempre pego o viés biológico, né? As cobras, elas não têm pálpebra, então a gente tem sempre uma impressão de algo alienígena, né? Algo frio, algo calculista. Ela não pisca, ela tá sempre vidrada na gente, né? Ela e as lagartixas, né? Curiosidades. A lagartixa é bonitinha. Mas uma coisa que me deixou meio assim, tipo, confuso, foi que quando a Luna tá naquele processo ali de cura dela, com o processo ritualístico e tal, aí tem a cena que ela tá na cama, não é isso? Ela tá na cama, debaixo d'água, a cama com várias serpentes, e ela vomita a gosma preta que tá dentro do Eric, tipo assim, a mesma gosma preta que tá no Eric, e isso eu achei muito louco, eu achei muito assim, essa associação do veneno da caninana com a gosma preta do Eric me deixou meio assim, tipo, porra, eu teria usado uma outra estética de veneno, né? Porque eu achei confuso. Se eu te falar que eu nem tinha feito essa ligação. Eu também não. Isso pra mim ficou meio louco, assim. Ou será que tava alguma coisa também da influência ou será que você tá querendo dizer que ela tava sobre a própria Luna estava numa influência de Eric, não sei, enfim, não sei, isso pra mim foi... Ou se toda a influência negativa é meio que representada pra mim seria só porque eles são o mesmo tipo de corrupção espiritual e não necessariamente eles têm uma ligação. Talvez. Faz sentido. Mas é confuso, pra mim é confuso. Sabe o que é confuso pra mim? Pra mim é confuso o nome Maria Caninana e Débora, né? Sei lá, se fosse só caninana, mas botaram Maria do nada, assim. Então, quando... eu sei quem você é, Maria Caninana. É verdade. Assim, ué, então onde que veio isso? Porque a lenda não foi contada, né? Não foi contada. Assim, nasceu 2 crianças, uma era Honorato e outra Maria Caninana, não sei o quê. Não tanto que falam que o nome dela indígena era Oró. Oró, Não, peraí. Falava que o Norato chamava ela. Não era o nome dela, era um apelido que ele dava. Que é o nome dela de nascença, Maria Caninana, e esse nome dela é o nome de entidade. Débora é o nome adotivo, né? Quando ela é raptada ali pelos Castro, né? Eu acho que isso explica também que ela foi um dos outros personagens que o pessoal não sabia o que era. O pessoal que não conhece tem essa vivência. O Honorato e a Maria Caninana só achou que era o nome dela
Principalmente porque tem Maria no nome. Então, tipo assim, eu acho que cria uma dificuldade ainda maior você identificar que é um nome de entidade Maria. Isso. E, tipo, é verdade. Essa confusão pra quem não conhece também. É isso. A correria de algumas questões vão vazar todas, vão desaguar tudo no desenvolvimento. O desenvolvimento é o que mais sofre com essa correria e muitas coisas ficam meio assim, passou batido, ou falou uma vez, ou falou muito rápido, ou passou ali, você não viu, não reafirmou também algumas questões que acabam sendo didáticas também em séries, você reafirmar, principalmente quando tem personagens que não estão muito descritos, né? Então você tem ali a transformação dela acontecendo, tem a transformação do Honorato também ali logo no começo, e é isso, aí são essas entidades, segue com essas informações aí, e você tem que ficar lembrando esses nomes e tal. Então eu acho que causa uma confusão, normal, são muitos personagens, são personagens que as pessoas querem fazer esse jogo, né? Quem é o Pokémon, que eu não conheço esse aí? E aí vão acabar causar sempre essa impressão. Mas a narrativa, ela precisa se resolver em si. Então, mesmo que se você não conheça nenhum dos personagens do folclore brasileiro, a série ela precisa te entregar uma coisa que faça sentido. Você entendeu quem é a Caninana? Você entendeu que ela é uma entidade? Você entendeu que o nome dela é Maria Caninana como entidade e Débora nessa questão dessa adoção que ela passou? Isso precisa ficar claro ali. E eu acho que nessa correria, às vezes, sim, vai causar uma confusão. Eu acho que nesse caso aí sim, deu para entender sim a questão dos irmãos nascerem. Eu presumo que são gêmeos, né? Eu não sei dizer se são gêmeos univitelinos, mas assim, somos irmãos gêmeos da mesma idade, né? Tipo, univitelino não tem como. Eu não sei dizer que tipo de irmãos eles são, mas são gêmeos, sim. Bivitelinos até faz sentido na própria história, né? Que eles são diferentes. Mas fica claro, eu acho que a questão imagética mesmo, depois daquele efeito especial que também ficou bem legal das cobras no próprio santuário e tal. Isso pra mim ficou. Isso aí pra mim ficou bem trabalhado. Aqui, desse livro aqui, ó, tem o verbete que chama A Cobra Encantada. Fatos, cultos e lendas do Acre, né? Aí aqui a gente encontra a história de dois irmãos serpente, né? Uma era o Honorato e a outra era a Felizmina. Felizmina, olha só. Felizmina. Eu só queria fazer um adendo que eu acho curioso, porque eu não sei se vocês já ouviram, tem um que eu classificaria como um conto de fadas aqui do Brasil, que é de uma menina, que duas irmãs que nascem, só que uma é humana e a outra é uma cobra. A cobra fica enrolada assim na menina e não desgruda dela. E o nome da cobra é Labismina, não é Felizmina. Eu já ouvi esse nome. Eu fico me perguntando se tem alguma ligação, porque ela tem essa mesma pegada de nascer. Ela nasce uma cobra. Mas isso é da onde? E é isso. É um conto de fadas. Eu classifico como conto de fadas pela forma que ele se dá, né? Provavelmente de influência portuguesa, porque nessa história ele tem rei, não sei mais o que. Aqui fala, no Baixo Amazonas havia uma mulher muito bonita que não conseguia engravidar, né? Aí a mulher, olha só, o homem não se importava tanto quanto a mulher, mas a mulher disse que suplicou a Deus que lhe desse um filho, mesmo que fosse uma cobra. Deus ouviu-a e a mulher engravidou e deu à luz a um casalzinho de sucuris. Então isso aqui com certeza é uma derivação, né? Misturaram o mito de Cobra Honorato e Caninana com uma narrativa portuguesa cristã e virou esse aqui. Eu já vi essa fórmula narrativa do outro lado do mundo. Eu vi na Coreia. Isso na Coreia? No Japão? Na Coreia. Com a raposa de 9 caudas. Tem uma narrativa que ela é assim, o pai fala assim, não, porque eu quero uma filha de todo jeito, mesmo se ela for uma raposa. Daí vai lá, pá! E é a mesma receita. Tem exatamente assim, que por isso que eu falei que pode ser a origem portuguesa, que é o Roberto do Diabo, né? Que a mãe fala, eu quero ter um filho, nem que seja do diabo. Aí nasce o Roberto do Diabo. E uma outra de... Não, eu vou deixar para a hora do Honorato, para falar as histórias de Honorato também. Mas eu vou comentar agora sobre a cobra do Jacuíra, né? Que foi um registro da Dona Onete, que é uma cantora aí do Pará.
E a Dona Onete foi professora durante muito tempo, né? E aí depois ela criou um grupo folclórico de dança, e quando ela cria esse grupo folclórico de dança, ela estava coletando algumas histórias para se inspirar, e ela encontra essa história da cobra do Rio Jacuíra. Esse material vocês encontram na exposição Ocupação Dona Onete, que está no Itaú Cultural, em São Paulo. E ela encontra a narrativa, então, de uma mulher, né, que lavava roupa ali na beira do rio, e engravida, e tem 2 crianças, né? Uma nasce humana e outra nasce serpente. E apesar do pai querer matar essa criança serpente, a mãe vai lá e acaba amamentando ela, oferecendo leite materno. E quando a criança cobra toma o leite materno, ela começa a crescer e vira uma cobra gigantesca, né? Fica tão grande que ela acaba escapando para o mar, né? E no mar ela vai vivendo a sua vida inteira de cobra. Então a gente vê que essa temática da criança que nasce serpente, né? Ela é muito comum, a gente vai encontrar infinitas variações dela, e com nomes regionais, né? Por isso esse predicado do lendário. A lenda, ela é extremamente hiperlocal. E uma coisa que eu acho interessante pegar esse gancho, né, da figura da serpente. O que eu acho muito importante na série é trazer essa figura da serpente que a gente tem em narrativas dos povos originários como não sendo algo nem bom nem mal, sabe? Normalmente a gente tem a serpente, a víbora, mostrada como sendo algo negativo, pejorativo, que causa mal. Cristã, né? Na mitologia cristã é isso, né? Isso. E aí a gente traz uma riqueza que a gente normalmente não explora, né? Então a gente tem várias narrativas dos povos indígenas, serpentes como criadoras do mundo, serpentes como veículos para a humanidade se formando, né? Serpentes como ensinando coisas para os humanos, né? Então, detentores de questões de questões fundamentais, né? São os donos da noite, são os donos são daqueles seres do fundo do rio que moram naquelas comunidades são de espíritos, né? De entidades, né? E a gente também tem, eu acho que é importante trazer isso, né? Como o humano virando serpente e o serpente virando humano, também traz essa ideia pra gente, essa história pra gente de que é uma coisa só, né? A gente faz parte do mesmo balaio de vida, assim. Então eu acho importante ter esse tipo de narrativa sendo exposta, sabe? Não, perfeito. E da onde a gente vem essa Caninana? As versões de Caninana, né? Porque está aqui falando desses personagens que fazem parte do folclore, mas essa narrativa, ela também é uma narrativa indígena, Caninana e Norato, especificamente, assim? Tipo... Isso é uma dúvida que eu tenho, porque eu acho que os fontes que a gente tem, mesmo na oralidade, né? Eu cheguei a ver eu falei com vocês no off dos podcasts que eu estava tendo, eram de comunidades que eu fiquei na dúvida se eram comunidades indígenas ou não, mas independente disso não ficava evidente se tinha algum vínculo espiritual, né, no sentido de serem entidades pro qual você presta algum respeito, né? Ou se eram acontecimentos, porque mesmo nessas histórias a gente tem essa origem padrão delas serem filhas de uma pessoa. A personagem é indígena, a personagem que é mãe das serpentes é indígena, acho que de forma unânime, mas a gente não tem uma ligação direta dessas serpentes atuando como boiunas, por exemplo, atuando como as cobras grandes. Elas têm ações que vão ser diferentes. Eu vi a versão mais padrão que a gente tem, principalmente no campo não indígena, que eles são filhos, sim, de uma indígena com alguma entidade das águas, a cobra grande, às vezes até o boto, e eles vão crescendo ali em posições antagônicas, né? O Honorato sendo uma pessoa que ama a humanidade, que quer proteger a humanidade, com aquela forma imensa de serpente que ele tem, e a Marina Caninana como sendo um agente do caos contra a humanidade, especificamente. Ela vai querer a destruição da humanidade, ela vai querer atacar as pessoas, ela vai querer virar os barcos e vai causar esse tipo de
de conflito todo. A partir daí, a gente tem um caminho que geralmente culmina para o Honorato deixar a sua forma de serpente e virar uma pessoa. Ele tem esse rito que ele procura alguém que seja capaz de fazer, porque ele não pode fazer sozinho, para que tire a forma de serpente dele para sempre e ele possa viver como pessoa. Isso a gente vai ter mais de uma versão em que isso acontece. Aí, a partir daí, a gente vai ter pessoas falando que conheceram o Honorato, que ele vivia ali na vila delas. Na guerra também. Enquanto a Maria Caninana não segue esse trajeto. Ou ela segue um trajeto que ela morre, o Honorato mata ela num dos conflitos que eles vão ter por causa dessas posições antagônicas, ou ela vai continuar por aí. Eu cheguei a ver um que ela continuava por aí na forma de serpente, e nessa versão ela passava a ter uma postura um pouco de proteção ou um pouco de veneração, como uma serpente gigante que vive aí nos igarapés e que você teme, não sei se você venera, mas que você teme porque ela pode ali ir acabar com a tua raça, porque querendo ou não, ainda é anti-humanidade. A gente estava falando da misoginia, né, da mula, e eu acho interessante a gente também trazer a misoginia nessa narrativa que tu acabaste de falar da Cobra Norato e da Caninana, né? Porque Sim. É a Caninana, a mulher, a serpente que não vira mais humana, que causa a discórdia, é ela que é má, ele que é bom, né? Eu ia trazer esse ponto. Ele que quer ser gente, né? Que participa ali da vida humana. O Mikael comenta sobre essa questão da cobra como elemento em narrativas indígenas não ser bom e nem mal, enquanto nas narrativas cristãs a cobra é o mal. Eu acho que é o dragão, é por isso que é o diabo, né? Eu acho que é por isso que o Cascudo classifica pelo menos essa narrativa em específico como uma narrativa que é uma confluência bem brasileira ali, porque ela já deixa de ter esse elemento muito clássico das culturas indígenas que vão existir principalmente por ali, e já tem essa dualidade de bem e mal muito estabelecida que parece ser uma influência cristã mesmo. O que eu tinha visto sobre os registros mais antigos de duas serpentes gêmeas, né? Alguns trabalhos vão falar que isso é só do século XIX, assim. Então, se é só do século XIX, vai entrar junto com o mesmo ciclo que é o ciclo do Boto. Mitos, não que não existissem mitos de Boto antigamente, mas esse mito do Boto namorador que a gente tanto conhece, né? Que é um mito colonial, assim, que ele vem de quando a Amazônia já está com uma influência da colonização. Então, vai ter inspirações indígenas, mas muito de outras coisas também. Então, acho que é muito importante, né, a gente pontuar isso por conta dessas misturas que tem, né? E essas misturas, elas vêm nesse convívio, né? Então você vai ter o convívio ali com histórias passadas nessa narração oral. Então você vai ter as pessoas se encontrando, então você vai ter esses personagens se encontrando com outros personagens e sendo passados de outra forma. Então quando você tem uma pessoa que está ali nesse lugar do europeu, recebendo uma história de cobra, como Caninana e Norato, ele vai interpretar aquilo como a cobra, a mulher sendo o mal. Então ele pode passar aquela história para frente, inclusive, com essa imposição moral que ele já tem nele. Então ele vai passar quando ele receber essa história, mesmo indígena, ele vai passar essa história para frente e lá na frente ela vai se encontrar com outras histórias e vai se transformar de novo. Então por isso que às vezes é difícil a gente falar que ela é só uma coisa ou outra, porque ela na verdade ela passa por todas essas coisas, né? Então é difícil esse processo, por exemplo, que acusam muito também o folclore de apagamento, ele na verdade é um rastro. É um rastro de um monte de histórias que vão se cruzando, se encontrando e sendo passadas para frente com toda a sua relação de poder, inclusive, imposicionando coisas para essas histórias, essas lendas. Porque quem vai passar aquilo ali e quem tiver no poder naquele momento vai colocar coisas suas ali. Então tem história no meio disso, tem questões do colonialismo no meio disso. Então a gente olha para isso, não olha com esse aspecto do apagamento, do passou por... A gente olha do aspecto do tipo, vamos olhar para a origem também e entender o que ela é hoje. Então isso é parte do processo. E uma apaga a outra, né? A origem ela continua lá e a gente precisa trazer ela, mostrar ela, falar, olha aqui, uma das versões é essa aqui.
Só que a gente tem já dentro da cultura popular outras possibilidades. Bem, queria abrir um pequeno parêntese aqui para dizer que todas essas questões das narrativas dentro da cultura popular não excluem o fato de que as narrativas indígenas e africanas foram sim, sofreram muito e sofrem com essa intencionalidade no apagamento dessas culturas e demonização e um monte de questões que vieram junto com a colonização. Todos esses fatos, eles levam às narrativas populares. Todos esses fatos, eles vão desaguar ali nessas narrativas populares. Uma coisa não exclui a outra. Aconteceu sim a intenção do apagamento de muitas dessas culturas, mas ao mesmo tempo, essa intenção do apagamento vai reverberar na cultura popular. Eu queria pegar esse gancho, talvez depois disso a gente até passa pro Norato, mas para pontuar a questão da Débora mesmo, que eu acho que nesse sentido acontece uma desconstrução do que a gente tinha da figura da Kaninana antes, justamente fazendo uma espécie de retorno ao que é a perspectiva indígena em cima das serpentes, né? Então a gente tem essa narrativa da Kaninana como um agente do caos, ela é ruim, ela faz maldade, ela quer matar as pessoas, e a gente tem esse arco da Débora, esse arco da Maria Kaninana, passando a entender que ela, na verdade, é também uma das serpentes que vai proteger ali o Marangatu. Então vai sair dessa imagem do homem branco, que é onde ela vivia antes, de que a serpente é a figura maligna, e vai encontrar ali as raízes indígenas dela, ao mesmo tempo que ela volta a ser uma serpente que não é nem boa nem ruim para as pessoas, mas ela tá ali agindo o papel dela como agente ali que vai guardar o Marangatu. Então acho que isso é uma abordagem muito interessante que ela comunica justamente esse trajeto, né, da própria narrativa. O Norato, Cobra Norato, amado, interpretado pelo ator Igor Pedroso, @o Igor Pedroso no Instagram. Muito gostosão. Muito gostosão. Olha o tamanho do cara. Aí, você que não está assistindo, dá uma olhadinha na tela aí, onde você estiver nos ouvindo, porque temos um momento onde o Norato está peitando o garimpeiro. Ele está aí peitando o garimpeiro. Esse aí é o Capitão América que a gente precisa aqui no nosso... América. Eu acho que uma ótima forma da gente começar a falar sobre o Honorato é com um comentário do Fábio Alex ali, que diz: será que vai ser tradição de Cidade Invisível matar as entidades masculinas mais bonitas logo no primeiro episódio? Pobre Norato foi o boto da vez. E eu acho que é sobre verdade. Isso. Já fez um bom resumo do que foi esta apresentação de Norato, que foi inesquecível. Foi muito rápido, né? A aparição dele e a morte dele também, eu acho que fica uma coisa assim, pô, tomou um tiro e morreu? Foi uns 3 tiros, pelo menos. Foram vários tiros, cara. Não, peraí, mas assim, então, as entidades aí com os altos poderes aí de regeneração, não sei o quê, Norato toma 3 tiros, o defensor, ou a entidade defensora toma 3 tiros e morreu, gente? Se eu fosse criar uma justificativa, eu diria que assim, até pelo fato de ele estar sozinho, porque deveriam ser 2 serpentes e não uma, talvez ele já tivesse meio exaurido, né? Por isso que ele caiu com dardo, por isso que ele morreu com tiro. Talvez. Atacou de dia na frente de todo mundo. Talvez ele estivesse enfraquecido, assim, não tivesse mais com tanta força quanto estava antes. Isso é uma especulação, eu não acho que a série chega a dar uma resposta sobre isso, mas eu acho uma interpretação válida. Mas o que eu achei massa assim, a morte e ele sendo subjugado pelo garimpo, né? Porque é isso que acontece. Né? É o garimpo que mata ele, é o garimpo que tá atuando ali. O tiro não é o tiro da arma, é a corrupção e o roubo da extração do garimpo, né? Sim. Então nós temos essa breve aparição dele na série,
E no final a gente tem esse momento, né, das lembranças da Kaninana. Ele chama a Kaninana de Oró e tem essa relação. Ela vai lembrando do irmão e trazendo para si essa humanidade, né? Ela vai se conectando ali. Tem até um momento a Kaninana tira os saltos, né? Que é uma questão dessa coisa da conexão com a terra, o pé no chão e tal. Então ela começa dali a ter várias questões, né, de pensar na sua infância com Honorato e tal, e ela vai recuperando ali essas suas capacidades. Isso é legal, é uma adaptação bacana, mas fica aquilo ali, corridíssimo. Eu só fico pensando, essa série com 12 episódios era outra coisa. Nossa, imagine! Era o desenvolvimento, potencial de você conseguir diluir isso com mais cuidado e tal. Então, assim, é um grande potencial, assim, enorme para a Cidade Invisível ter apenas 5 episódios. Eu também compartilho aí da internet que está dividida nesse caminho, querendo falar do Cadê a outra metade, a parte 2? A gente também quer a parte 2. Galera no chat ficou geral, assim, nossa, foi muito corrido, muita coisa não foi explorada, a gente realmente compactua. É uma limitação que a gente tem enquanto produções nacionais, né? E talvez não só como produções nacionais, mas como uma produção com esse grau de ousadia, vamos dizer assim. Eu acho que precisa justamente um projeto desses acontecer e acontecer dessa maneira para daí o pessoal perceber que ainda assim a série foi um sucesso, já está sendo um sucesso a segunda temporada. Com certeza. E aí esperemos que, independente de quem, os streamings no geral, todas as produções que querem financiar esse tipo de projeto, olhe para isso e pense: imagina isso com mais dinheiro, o boom que seria. Porque já está sendo. O pessoal da pós-produção fez uma coisa, fez um milagre ali com tudo que eles tinham. Conseguiu fazer com economia de cena, de movimento de câmera, fez uma apresentação muito boa, fez a questão sonora muito boa, conseguiu fazer a gente ficar imerso naquilo ali, independente de se tinha dinheiro para fazer uma cobra gigante de computação gráfica ou não. Eles conseguiram fazer isso ali, conseguiu fazer o pessoal ficar apegado nessa questão visual, independente de como foi o roteiro, a questão narrativa, visualmente, mesmo com as limitações orçamentárias, conseguiu fazer um fenômeno ali. Então, assim, pra galera olhar pra segunda temporada de Cidade Invisível. Eu acho que é pra olhar pra isso e pensar mesmo, devia ter mais episódios, devia ter séries dando oportunidade de ter coisas maiores, assim. Devia ter empresas dando essas oportunidades maiores, porque se já conseguiu ser isso da forma que aconteceu, do jeito que conseguiu, com mais dinheiro dá mais visibilidade, gente. Não é difícil. Histórias de Cobra Honorato, né? A gente encontra no Lendas Brasileiras do Cascudo uma das versões que vai ser a mais conhecida, né? De que as duas cobras gêmeas crescem e vão se tornar cobras grandes, né? Sendo a Kaninana mais violenta e o Honorato com paixão pelos humanos. E aí o que acontece? Nesse livro, qual que é o motivo que faz eles brigarem em definitivo? É porque a cobra grande de Óbidos, né? Aquela que fica embaixo da igreja, com a cabeça embaixo da igreja e o rabo em uma outra parte da cidade, mostrando o quanto ela é gigante. E que dizem que quando ela acordar, ela vai destruir tudo. E a Kaninana, sabendo disso, né, nessa história do livro, ela vai lá morder o rabo da cobra para ver ela acordar. O que acontece se eu fizer isso? Então ela vai espezinhar a cobra grande para que ela acorde e destrua a cidade. E aí o Honorato vai impedir isso. E aí os dois lutam e ele acaba matando a irmã. E destruindo a cidade. Não, dessa parte não. Na outra versão, né, que é aquela que o Honorato perde um olho na luta contra a Kaninana, a temática da batalha entre os dois é ciúme.
Kaninana estava em uma relação ali de paixão com uma outra cobra grande, né? E aí Norato vai lutar contra a irmã por ciúme e acaba matando ela e perdendo um olho na história. Então temos aí 2 variações, pelo menos, dessa narrativa. E o que acontece com o Norato nessas histórias, né? O Norato sempre pedia para as pessoas, né? Ele estacionava o seu corpo gigante de cobra grande na praia e saía de dentro dele na forma humana. Tanto que é muito comum que algumas pessoas classifiquem Norato dentro dos ciclos das histórias do Boto Cor-de-Rosa, enquanto alguém que assume forma humana e vai festar, e vai brincar por aí, né? E enquanto ele estava nessa forma humana, ele dizia para as pessoas que elas fossem lá e tentassem destruir a sua carcaça de cobra, né? Usando para isso uma lâmina de ferro virgem, seja um machado, seja uma espada. E aí ninguém tinha coragem de fazer isso, até que finalmente ele consegue convencer alguém que vai lá e faz, né? Que tem algumas versões do tipo, pinga 3 gotas de leite materno na cabeça da cobra, amacia isso e depois, plau, dá com a lâmina virgem, e aí o corpo de cobra pega fogo e Norato se torna humano e morre, enfim, brincando ali, festando na cidade até o fim da vida. Então temos essa aí, que é uma narrativa assim, muito repetida, né? Mas claro, várias versões em que Norato vai ser, tipo nesse livro aqui, né? Que eu tinha mostrado para vocês, que é o Amazônia Legendária, tem uma história, a versão portuguesa da lenda, que diz que Norato ele era o filho de um fazendeiro que foi encantado pela Yara, e depois de ser encantado pela Yara, ele volta como um encantado transformado em cobra, e ele passa a seduzir mulheres e arrastar para o fundo do rio como o Boto Rosa, né? Então aí vejam a junção dos dois mitos. Só a título de não causar confusão, por versão portuguesa, você diz a versão de influência portuguesa. Aqui ele fala assim, Cobra Norato versão portuguesa, Cobra Norato versão indígena. Aí, portuguesa porque ele era filho de portugueses. A versão branca. No caso, o fazendeiro era português, por isso é a versão portuguesa. Eu tenho uma colocação para fazer que eu ainda não tinha me dado conta, assim. Eu não tenho essa resposta, talvez vocês não tenham também, mas é muito mais um questionamento, né? Por que nós temos a diferença Norato, né, de nome? Pela oralidade, provavelmente. Será que isso vem de honrado, honor, assim? E por que nós temos Maria Caninana? Caninana eu tenho a impressão, não tenho as respostas que nem eu falei, que é um termo indígena, né? Pode vir de várias línguas, assim. O Kaá, normalmente a gente tem vindo do mato, né? Da floresta e tal. Mas, assim, fazendo uma análise grosseira aqui, né? Rápida, assim. Eu acho que é pela serpente, né? Porque dizem que a Caninana é uma serpente muito agressiva. Por mais que ela não tenha veneno, ela é sempre muito violenta e perseguidora. Eu lembro que a primeira história de Caninana que eu ouvi era a da cobra que mama, né? Mas a segunda história de Caninana que eu ouvi na vida falava que se você encontra uma Caninana e você não mata ela, ela te persegue até o fim da vida. Então, era história sobre como a serpente ela era tão vingativa que ela andava quilômetros e quilômetros, ou ela esperava por dias você passar pela mesma posição para poder te atacar. Mas desculpa te interromper, André, mas o meu questionamento é por que nós não temos Mário Caninano e Honorata, sabe? Se a gente tá com essa influência colonial aí, né, um mito que surge a partir do século XIX, então a mulher é a culpada de todos os males. Então tem o binarismo ali, claro, né, do bem e o mal. Eu acho que na maioria das histórias vai ter essa questão da serpente, o binarismo bem e o mal, a serpente, mulher, o mal. Então isso está muito claro ali dessa questão do Mário Caninana é ótimo. E é uma questão é uma questão dos gêmeos, né? Tipo, gêmeos, um é bom, o outro é mal. Pô, isso é claro, assim, é muito clássico, clássico, né?
O Valdeir Brito falando aí que uma vez vi uma caninana atravessando a rua, fui lá do lado e fiquei olhando ela subir as árvores na encosta. Muito lindo. Aí, ó, ainda bem que você não mexeu com ela, hein? Porque senão ela ia atrás de você pro resto da vida. Ai, que horror. Não perpetua isso, não. Cuidado. Tadinha da bichinha. Não matem as cobras, gente. Não, por favor. Até porque, lembrando, né, ela é uma cobra que não é venenosa. Então. E ela não vai te estrangular também. E se a cobra cega te morder, você tem que comer terra antes dela, que senão você morre. Cuidado. Como é que é? Essa é clássica, vocês não conhecem? Não, se a cobra te morde, você precisa comer terra antes dela comer. Porque senão tá condenado. Nossa senhora. Então a primeira coisa que você faz é come terra. Então criança tá tranquila. Chegamos ao fim do Hora Folk, um programa de notícias culturais do Folclore BR. Procure seguir esse projeto pelas redes sociais, busque Folclore BR tudo junto ou acesse folclorebr.com/links para encontrar todos os atalhos por lá. Não deixe de reagir no aplicativo onde você estiver ouvindo ou assistindo, dando as suas estrelinhas e avaliando o programa. Isso significa bastante para nós. Quero deixar um agradecimento especial aos nossos queridos apoiadores. Se você quiser e puder, considere apoiar financeiramente um projeto que busca valorizar a cultura popular, colaborando com a estrutura para manter esse trabalho vivo. A partir de R$5 você pode apoiar em catarse.me/folclorebr ou da forma independente através do Pix com a chave olá@folclorebr.com. Fica aqui meu muitíssimo obrigado a André Kenji Arakaki, Emily Yoshi Sasaki, Família Alves Misfield, Márcio Luiz Quedinho, Silvana Xavier Reis e Valdeir da Silva Brito. Saibam que vocês ajudam a manter acesa a chama dessa fogueira que ilumina essa grande roda de bate-papo sobre cultura popular e espero que ela possa seguir encantando ainda mais vocês. Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alvaz.